Será que a única diferença entre o circuito de lâmpada 220 e o 110 é o neutro? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é desmistificar esta informação. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. De uma maneira básica, eu precisaria, para ligar uma lâmpada 110 volts, a lâmpada, soquete bocal ou receptáculo, fio na cor azul para o neutro e fio para alimentar tanto a fase quanto o retorno da lâmpada, além do disjuntor aqui, que é monopolar. Monopolar significa que vai entrar e sair apenas um fio. A norma diz que o fio tem que ser azul claro para o neutro e sempre ser colocado aqui na rosca metálica. E por que a norma pede que o neutro seja colocado na rosca metálica? Se nós observarmos nesse exemplo aqui, se o circuito foi bem feito obedecendo a norma, ao tocar nessa parte metálica aqui, eu não vou levar choque. Se for invertido o fio lá dentro, ao tocar aqui, eu vou levar choques elétricos. Então, para ficar bem clara esta informação, para um circuito 110 de lâmpada, eu preciso basicamente de uma lâmpada, de um bocal, soquete ou receptáculo, de fio azul claro para o neutro e de fio para alimentar a fase e o retorno do circuito de lâmpada, além de um disjuntor aqui para entrar e sair apenas um fio, que nós chamamos de disjuntor monofásico, que usa apenas uma fase. Desse lado aqui eu tenho um circuito de lâmpada 220 volts. Eu não uso neutro no circuito de lâmpada 220 volts. E isso é justamente porque eu preciso de duas fases para que a lâmpada venha a funcionar. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Ao visitar esses canais, dê um joinha, ative o sininho, nos envie sugestões e compartilhe em suas redes sociais. Quando você se interage com o canal, você acaba nos ajudando a alavancar as inscrições e visualizações do nosso canal. No circuito 220, diferente do 110, eu não tenho neutro, mas essa não é a única diferença. No circuito 220, eu tenho duas fases de alimentação chegando aqui. Uma fase vai estar direta e a outra aqui, né, o retorno do interruptor. Chegam duas fases, mas uma delas é seccionada pelo interruptor. Quando você tem o sistema de liga e desliga. Quando é direto ou direta, você põe as duas fases diretas na lâmpada. Então eu tenho a lâmpada 220 volts, tenho um soquete diferenciado para 220 volts, não é qualquer soquete que eu posso usar. O soquete que eu for usar em 220 volts, como aqui eu não tenho neutro e não tenho a opção de segurança de colocar o neutro aqui na rosca metálica, eu não posso ter soquetes para o 220 que eu tenha contato aqui, ó. Naquele caso ali, independente de como ser colocado ali os fios, eu vou ter contato, se fosse nesse caso, eu teria contato aqui com a lâmpada, com a parte metálica da lâmpada e certamente ia sofrer choques elétricos.
além dos fios adequados para 220, soquetes adequados para 220, interruptores adequados para 220, eu preciso também ter no circuito um disjuntor bifásico. É a recomendação da norma, toda vez que o meu circuito for bifásico, o interruptor, o disjuntor nesse caso, aqui que eu estou apresentando, ele precisa ser bifásico, porque eu vou ter duas fases entrando e duas fases saindo. Aqui no lâmpada 110 eu tenho apenas um, porque eu só tenho uma fase que está alimentando, a outra é o neutro. Aqui eu tenho duas fases alimentando e as duas precisam passar por esse disjuntor bifásico. Imagine essa lâmpada 220, esse circuito 220, se ele fosse montado aqui nesse soquete. O que iria acontecer aqui? Como eu já falei, né? Por mais que eu modifique a posição dos fios, essa rosca aqui da lâmpada, ela vai estar sempre energizada. Nesse caso aqui, se a pessoa seguiu a norma, colocou o azul no neutro ou o neutro aqui na rosca metálica, eu não vou levar choques aqui ao tocar aqui. Se fizer a inversão, eu vou levar choque. Diferente desse sistema aqui, que eu não tenho neutro. Um dos fios vai sempre ficar na rosca metálica. E é por isso que é recomendado que nesse tipo de circuito, o soquete seja diferenciado para que a rosca fique sempre escondida, evitando contatos aqui. Ó. Nesse caso, eu tenho contatos aqui. Nesse caso aqui, ó, eu não tenho contatos aqui involuntários, salvo se eu quiser pegar um prego e enfiar aqui dentro, aí eu vou ter contato. Mas normalmente não é assim que nós fazemos. Então é por isso que precisa ficar clara esta informação. Resumindo, para ficar clara a informação, circuito 110 e 220 não se diferencia apenas pelo neutro, se diferencia pelo disjuntor, que precisa nesse caso aqui ser mono, se diferencia nesse caso aqui o neutro vai sempre na rosca, se diferencia que a lâmpada no 220 não pode ficar exposta igual esse aqui, nem nesse caso deveria ficar exposta, porque se houver um erro aqui, a pessoa certamente vai levar choques elétricos. Tá? Então não se recomenda nem nesse caso. Agora você imagina naquele. Naquele eu preciso de disjuntor bifásico, eu vou ter duas fases chegando, eu preciso de um soquete bocal ou receptáculo adequado para 220 volts. O que é um bocal ou soquete adequado? É aquele que evita de você levar choques elétricos. Aquele que não seja um bocal plástico que possa quebrar no circuito. E assim, se eu seguir as normas, certamente a possibilidade de ter problemas será bem menor. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.